O Benfica tem presença assegurada na fase principal da Liga dos Campeões 24-25, numa competição que vai ter um formato muito diferente. Vamos falar um pouco sobre isso e tentar perceber quais é que são os possíveis adversários do Benfica na prova milionária. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. O Benfica vai participar na nova fase principal da Liga dos Campeões 24-25. A vitória da Atalanta de ontem em Bérgamo frente ao Torino e a obtenção de pelo menos o quarto lugar da Série A confirmou a entrada direta do conjunto com o melhor ranking entre as 51 equipas na fase de qualificação para a Champions, que neste caso é o Benfica, ocupa a 20ª posição no ranking da UEFA com 79 mil pontos. Pela 14ª vez nas últimas 15 temporadas, desde 2010-2011, que o Benfica consegue chegar à fase principal da Liga dos Campeões. Os encarnados evitam assim ter de passar pela terceira eliminatória e pelo play-off, entrando diretamente nas Champions, que vai ter um novo formato nesta próxima época. A Champions League 2024-2025 será marcada pela introdução do novo formato competitivo. A principal novidade é a substituição da fase de grupos, em que participavam 32 equipas distribuídas por 8 grupos, por uma liga em que 36 emblemas vão efetuar 8 jogos. Na fase de liga, cada equipa terá 4 encontros na condição de visitado e outros tantos como visitante, frente a 2 oponentes de cada um dos 4 potes definidos, em função do ranking acumulado dos clubes nos últimos 5 anos nas provas da UEFA. Ou seja, vamos ter 8 jogos em vez dos 6 habituais e sempre contra um adversário diferente, o que dá uma maior diversidade à competição. De um total de 36 vagas disponíveis para o novo formato da Liga dos Campeões, 28 já estão preenchidas, há ainda 8 lugares por atribuir, sendo que um deles fica no próximo fim de semana definido pela final da Liga dos Campeões. Uma vitória do Real Madrid apura o campeão ucraniano Shakhtar, atualmente no play-off, para o grupo dos 36. Caso o Dortmund consiga erguer a orelhuda, é o Frankfurt que entra para a Champions. As últimas 7 vagas são para as equipas que vão passar pelas eliminatórias de qualificação, 5 para o caminho dos campeões e 2 para o caminho da Liga. O sorteio desta nova Liga dos Campeões está agendado para o dia 29 de agosto e com tantas mudanças ainda não foi revelada a forma como vai decorrer todo este sorteio. A fase da Liga da Champions começa entre 17 e 19 de setembro, mais de um mês depois do arranque do Campeonato Português, marcado para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, e a fase da Liga termina a 29 de janeiro de 2025. O Benfica já sabe que tem o lugar no pote 2 assegurado, mas com esta nova versão da Liga dos Campeões isso acaba por perder algum valor, pois vamos sempre enfrentar 2 adversários de cada pote e, como dá para ver pelas projeções, agora os potes são formados a partir do ranking da UEFA. É importante também referir que as equipas que estão em negrito são aquelas que já estão qualificadas, as restantes ainda não têm o lugar garantido na Liga Milionária. E olhando para o pote 1, sem dúvida aquele que está melhor apedrechado e com grande parte dos tubarões, os ingleses do Manchester City e do Liverpool, os alemães do Bayern de Munique, do Leipzig e do Dortmund, os espanhóis do Real Madrid e do Barcelona, os franceses do Paris Saint-Germain e os italianos do Inter. O Leipzig acaba por ser a equipa com menos nome destas 9 equipas, mas todas elas são fortíssimas e vão ser uma valente dor de cabeça. Já no pote 2, apesar de lá estarmos, vamos ter 2 adversários também por enfrentar. E olhando para as equipas, também não vamos ter tarefa nada fácil. Leverkusen da Alemanha, Atlético Madrid de Espanha, Atalanta, Juventus e Milan de Itália, Arsenal de Inglaterra e Clube Bruges da Bélgica. O Milan ainda pode baixar para o pote 3, depende da qualificação dos escoceses do Rangers. Já os ucranianos do Shakhtar ainda não têm a qualificação garantida e vão ter de esperar pelo resultado da final da Liga dos Campeões, como já falámos. As equipas Big Five
ainda são bastante duras, mas já começam aqui a surgir algumas equipas mais acessíveis. O Sporting está no pote 3 e não pode ser o nosso adversário nesta fase, mas ainda há uma grande indefinição sobre quem vai estar presente. Feyenoord e PSV da Holanda já têm lugar assegurado neste pote. O Celtic da Escócia está dependente dos resultados das equipas que se qualificarem. Este pote 3 é o que tem ainda mais indefinição e onde muitas das equipas da qualificação vão estar. É também neste pote onde devem estar as equipas mais acessíveis de calhar no sorteio europeu. Por sua vez, o pote 4 já está bem mais definido. Os franceses do Mónaco e do Brest, os ingleses do Aston Villa, os italianos do Bolonha, os espanhóis do Girona, os alemães do Stuttgart e os austríacos do Sturm Graz já estão garantidos. Fica ainda por revelar outras duas equipas, mas olhando para os adversários, alguns até parecem ser bem mais complicados do que os do pote 3. Provavelmente será aqui que ficará definido se o Benfica vai ter ou não uma caminhada mais fácil ou mais difícil. Eu estou bastante curioso para ver quais é que vão ser os adversários que nos vão calhar nesta nova versão da Liga dos Campeões, e tenho a certeza que vamos ter aqui jogos muito interessantes. É importantíssimo ganhar os nossos jogos em casa e depois tentar amealhar o máximo de pontos possíveis fora. Para que não haja dúvidas, este novo formato, as 36 equipas vão estar numa liga única. Os resultados de cada jogo vão decidir a classificação geral, continuando a aplicar-se 3 pontos por vitória e 1 por empate. Os 8 primeiros classificados garantem a passagem direta para os oitavos de final da prova. Já os emblemas que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição terão de defrontar-se numa fase eliminar a duas mãos num play-off para se manterem em prova. São eliminadas da competição as equipas que se classificarem entre a 25ª e a 36ª posição, estando excluída a passagem para a Liga Europa, ao contrário do formato que vigorou até 23-24. Portanto, a partir de agora só vai haver uma competição europeia por equipa e não há mais repescagens para qualquer outra prova, o que acaba por ser justo, mas retira margem de erro. Dos oitavos de final em diante até à final, a fase a eliminar será disputada a duas mãos, como acontecia na versão anterior. As aspirações do Benfica têm de ser, claro, ficar o mais tempo possível em prova. Será extremamente difícil ficar nos 8 primeiros lugares e garantir logo a presença direta nos oitavos, mas tentar ficar entre o 9º e o 16º lugar era bastante bom, pois garantiu o estatuto de cabeça de série no sorteio do play-off da fase a eliminar, o que significa que enfrentávamos uma equipa classificada entre o 17º e o 24º lugar, disputando a segunda mão em casa, o que é sempre importante. Mas pronto, isso é já fazer aqui muita projeção sobre o futuro. Vamos aguardar para ver todas as equipas que se vão qualificar para a Liga dos Campeões e ver depois qual é que vai ser o sorteio que nos calha, para perceber até onde é que podemos ir. O certo é que, para além do prestígio de jogar na maior prova europeia de clubes, o Benfica recebe cerca de 40 milhões de euros pela entrada, o que permite um ataque ao mercado de verão com uma folga maior. As Águias são o 14º clube na componente variável do pagamento da Champions League, o que também vai permitir arrecadar mais alguns milhões extra. Já durante a temporada, cada vitória vai valer mais 2,1 milhões de euros e 700 mil euros por cada empate. A passagem aos oitavos vale pelo menos 11 milhões de euros. Agora o importante é canalizar este dinheiro que recebemos para o investimento da equipa e torná-la mais competitiva, para que seja possível fazer uma boa prova e conquistar títulos internos também. O Benfica garantiu ontem Álvaro Carreras em definitivo, com o lateral esquerdo a assinar um contrato com as Águias até 2029. Não foi revelado oficialmente, mas o jogador terá ficado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, um valor algo curto para os números do futebol atual. Carreras chegou ao Benfica em janeiro deste ano por empréstimo do Manchester United, tendo disputado 16 partidas de águia ao peito e marcado um gol. O espanhol de 21 anos, pelo qual o Benfica exerceu junto dos Red Devils a cláusula de compra de 6 milhões de euros, partilhou a satisfação pelo momento e lançou um olhar já para o futuro. Estou muito feliz pela confiança que depositaram em mim. Desde que cheguei queria continuar a vestir esta camisola e quero agradecer na próxima época, lutando por todos os títulos possíveis com o apoio dos adeptos.
Vamos Benfica, disse Carreiras em declarações partilhadas nos meios de comunicação do Benfica. Mas indo agora para as modalidades, houve desaire no futsal. O Benfica foi derrotado pelo Sporting Braga por 5-2 no primeiro jogo das meias finais do play-off do campeonato, numa partida decidida apenas após prolongamento. No Pavilhão da Luz, os minhotos entraram melhor na partida e chegaram ao descanso na frente com o gol de Tiago Brito aos 13 minutos. O Benfica respondeu na etapa complementar, alcançando a reviravolta em 4 minutos, por Arthur aos 27 e Diego Nunes aos 31. Contudo, os arsenalistas não desistiram e em cima da buzina, para o final do jogo, chegaram ao empate que forçou o prolongamento com um gol de Alan Guilherme. No tempo extra, Tiago Sousa fez bem cedo o golo da reviravolta do Braga. O Benfica tentou chegar ao empate, mas acabaria em desespero por ver a derrota confirmar-se com 2 golos para o hat-trick de Alan Guilherme, ambos dentro do minuto final. Com esta derrota caseira, o Benfica está obrigado a ganhar os 2 jogos em casa do Braga a 30 de maio e 3 de junho, se quisesse qualificar para a final. Foi mais um fim de semana perfeito para Fernando Pimenta. O canoísta do Benfica conquistou 3 medalhas de ouro na Taça do Mundo de Velocidade que decorreu em Poznan, na Polónia. No K1 5.000 metros, Fernando Pimenta venceu na tarde de ontem a prova com um tempo de 20.58.14 minutos. Já na manhã de ontem, o canoísta do Benfica tinha arrebatado o ouro em K1 1000 metros, com um registro de 3.36.28. No sábado, o canoísta português já tinha garantido um ouro no K1 500 metros, registrando um tempo de 1.45.29 minutos. Fernando Pimenta está num grande momento de forma em ano de Jogos Olímpicos. Esperemos que seja um bom pronúncio para conquistar medalhas olímpicas. Houve derrota na última jornada. A equipa de handball do Benfica foi derrotada pelo ABC por 30-27. Na sexta e última jornada do grupo de apuramento para campeão, depois de uma primeira meia hora desastrosa, indo para o intervalo a perder por 16-11, as Águias procuraram apresentar melhores índices na segunda metade, mas apesar de terem reduzido a desvantagem de 5 para 3 golos, não foi suficiente para colocar em causa a vantagem do conjunto bracarense. Contas feitas, as Águias terminam o grupo A da fase final do Campeonato Nacional no terceiro lugar, com 37 pontos, mas na segunda fase da competição conseguiram apenas uma vitória em 6 jogos, números demasiado baixos. Chega ao fim a temporada de handball, novamente marcada pela ausência de qualquer título conquistado, numa época muito abaixo do exigido. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre estas novas mudanças no formato da Liga dos Campeões. Achas que vai tornar a competição mais interessante? E eu sei que ainda falta muito tempo, mas qual é que seria o grupo perfeito para o Benfica nesta nova Liga dos Campeões? Estou muito curioso para ver quais é que são as tuas escolhas. Não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo e subscreveres o canal, caso gostes do conteúdo, e deixa na caixa de comentários hashtag Nova Liga dos Campeões. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.